paz do Senhor para todos e uma boa tarde para as pessoas do mundo todo. Estamos aqui em casa hoje para falar do amor de Deus. Irmão, é porque hoje tá uma brigaiada hoje, irmão contendendo com o irmão. A gente que tá vindo muito escândalo hoje pelo mundo afora. Deus fala que Mateus 2 fala dessa palavra que Deus tem mais dó mais misericórdia das cidades do Ló de que nesse povo dia de hoje. Mais daquela cidade de Ló que Deus teve dó hoje. Mas por quê? Porque Jesus Cristo, ele, enquanto a gente tá vivo, a gente tem como a gente se arrepender dos nossos pecados, abandonar. De nós tem um livre-arbítrio de amar o Senhor, seguir o caminho. Porque Jesus fala que violência. A gente sabe que Jesus fala que o reino do céu ele ganha da força, irmão. O reino do céu nós vai ganhando ele, passando as barreiras, atravessando as barreiras, as pedras, os tropeços. Porque Jesus fala que o reino é ganhar da força. Vencendo as lutas que vem. O livro de Efésios o próprio Deus fala que vestir toda a armadura para vencer os dias mal. Toda a armadura de Deus, a armadura celestial. Então, meu amado irmão, então nós estamos falando na parte de Deus hoje. Que Jesus fala hoje, que tem muita gente falando das pregações, dos falsos profetas, mas Jesus fala, 1 Pedro 4 também fala, que o Pedro fala para não criar em todo espírito, mas não criar em todo espírito, em toda pregação, mas provai os espíritos, as pregações, provai as pregações se vem de Deus, se está conforme a palavra de Deus. Eu agora vejo pregação, irmão, que o povo prega contra a lei de Deus. E Jesus fala no seu livro de Mateus que não veio para advogar a lei, mas veio para cumprir. Eu não entendo, porque João 14 fala, se me ama, guarda meus mandamentos. Então a gente vê que no Novo Testamento tem muita palavra falando para guardar os mandamentos, para observar os mandamentos de Deus. Lógico que nós não conseguimos guardar todos. Por isso que Jesus morreu na cruz. Que é observar os mandamentos de Deus, né? Porque a gente sabemos também que o rei Davi quebrou todos os mandamentos, mas pediu perdão para Deus e o Senhor Jesus que perdoou ele. Mas nós temos que observar os mandamentos, porque os mandamentos, o apóstolo Paulo disse em Coríntios que ele é para o assassino, para o ladrão, para todas as pessoas que cometem maldade, as coisas erradas e não abandona a prática, não se arrepende das suas coisas ruins. Mas a gente sempre, irmão, tem que estar ok. Se nós teve um encontro com o Espírito Santo, a lei, se nós vivemos conforme a palavra de Deus, a lei, lógico, ela não serve para nós. Se nós não roubamos, ela não serve para nós. Se nós não matamos, ela não serve. Porque Romano fala que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Se nós andamos de acordo com a palavra de Deus. Mas se nós não andamos conforme a palavra de Deus, se nós está na igreja, rouba, faz tudo de errado, então a lei serve para nós. Rouba, mata, tudo. Então a lei é para nós. Porque o apóstolo Paulo diz, primeiro 6:10, fala, né? Que a lei é para o assassino, para o matador. A gente tem que, esses dias, e Deus estava dando palavra sobre Isaías 56:11. Fala muito dos falsos pastores, viu? Desculpa, mas Isaías 56:11 fala. Isaías fala que os pastores daquela época, Deus daquela época, até em geral. Isaías 56:11, que o povo, o pastor, os cão gulosos, que quanto mais tem, se nada se farta, dorme preguiçosos, que só sabe dormir, e não compreende a palavra de Deus, o mistério de Deus, as coisas de Deus. Então Isaías falava dos pastores que estavam muito cheios na ganância e não pregava a palavra de Deus, ele ensinava o povo dentro da palavra. Eles não sabiam caminhar o povo porque estava preso, estava cativo, eles não eram a pessoa liberto.
Eles eram os pastores, muitos hoje ainda tem bastante, e nós sabemos, nós não estamos julgando ninguém, mas a palavra julga. Jesus fala disso, o apóstolo Paulo também fala, o Pedro, todos os apóstolos. Então o que acontece? Se a pessoa está presa, espiritualmente presa, como uma pessoa presa ela vai pregar, ela vai querer soltar uma pessoa, livrar uma pessoa da prisão espiritual. Você está preso também, preso na ganância. Então é isso que Isaías queria falar, que a pessoa, quando ela aceita Jesus Cristo, quando ela é batizada nas águas, verdadeiro com Jesus, como o apóstolo Paulo, nascer de novo, porque nascer do alto, ela tem que ser uma pessoa liberta, uma pessoa livre, para ela pregar as boas novas para as pessoas, para ir até os cativos, para livrar os cativos da prisão. Então é isso que Isaías queria explicar. Por isso que fala o que o homem espiritual, ele compreende o espiritual, mas o homem carnal ele não compreende o espiritual. O que é a palavra de Deus? É ensinar para que serve um batismo, o que é o papel de um pastor, uma liderança. Ensinar para que serve o dízimo, para que serve o batismo nas águas, por que serve o casamento, o que Deus quer que o homem casa, a mulher casa. Tudo está ali partida na igreja. Como é a Santa Ceia daquela época até no dia de hoje, a palavra fala, explicar para o povo, ensinar o povo o caminho certo. Ensinar o povo, e o povo hoje não tem ensinamento. O povo hoje está, as igrejas hoje, irmão, você vai pregar o ação. Então, tem, lógico, muita gente sincera, muita gente de Deus, amado de Deus, tem. Mas tem muitos que tá ganancioso. Mas, se você vê Isaías 56, só Isaías 56 começa. Esse já fala que os pastores estão gulosos. E fala que eles não compreendem também a palavra, 56:11, né? Que eles não compreendem a palavra de Deus, muito com as suas ganâncias. E somos gulosos. Cão guloso, um cachorro, quanto mais você dá comida para ele, ele nunca se farta, nunca se enche. Ele come toda hora que você dá comida. Então, o Isaías, Deus deu essa... É uma palavra dura. É uma palavra dura. Por quê? Mas lá também fala, em Isaías 56, fala que o seu próprio homem, próprio pastores, dentro do salão, ele já escolheu o seu caminho. Os seus caminhos que eles querem seguir, cada um já escolheu os seus caminhos. Dentro da igreja, a pessoa escolhe seu caminho. Porque, irmão, necessário que a igreja, talvez a pessoa, ela cai com o tempo, ela vai muito tempo na igreja, começa, e ela perde aquele primeiro amor. Por conta que ela cai, porque o rei Davi caiu. Mas só o que acontece com o homem tem que lembrar de Deus e lembrar de onde cair e voltar. Ele não pode ficar assim. Se ele ficar assim, ele perde a salvação da vida dele e olha o castigo de Deus, que todos nós temos um castigo. Qual foi o castigo do povo de Israel? Você viu qual foi o castigo do povo? Do Jeremias, qual foi o castigo? 70 anos na escravidão. Então Deus castiga aquele filho que ele ama. Está escrito na sua palavra. Então os irmãos têm que ter cuidado, tem que ter mais cuidado com as coisas de Deus. Porque lógico que muitos já perdeu o temor a Deus, já perdeu o temor ao Senhor Jesus Cristo, faz tudo. Então, irmão, nós sabemos que Malaquias 3:10 fala para trazer mantimento em casa, para ter mantimento na casa de Deus, para trazer o dízimo. Mantimento, meus amados irmãos. O dízimo serve para pagar um aluguel, na sua necessidade. Na sua necessidade, como o apóstolo Paulo fala, que o nosso papel é cuidar das viúvas. Cuidar da viúva, dos órfãos, e não se corromper com esse mundo de corrupção. Você vê que em Mateus 23, Jesus fala que eles davam comiam um hortelão, os fariseus, mas eles deixavam as coisas mais interessantes da lei de fazer, mais importante da lei, que era a misericórdia, a fé, a piedade, a justiça, o amor, a misericórdia. Então você vê que o que é que Jesus falava? Eles davam comer o hortelã, mas eles não ajudavam os necessitados, que estavam ali os necessitados, as viúvas.
Paulo fala para cuidar das viúvas, ser órfão, a sua dificuldade, papel nosso, mas eles não faziam isso. Eles só enchiam o bolso para eles, e o amor e a misericórdia e a piedade não estava longe deles. Jesus fala, vocês não deixam, ainda pegou brabo. Jesus falou, raça de víbora, vocês não devem fazer essas coisas e deixar de fazer, de praticar essa que é as mais importantes. Dá o cominho até a fé, piedade, misericórdia. Porque vocês sentam na cadeira de Moisés, mas vocês ouvem eles, mas não seguem eles, porque eles não praticam o que eles pregam. Então hoje está difícil. Está difícil hoje as coisas, meu irmão. Está difícil. Porque por isso que Jesus fala, o homem ele tem que ter um encontro com o Espírito Santo para guiar a sua vida, para guiar o homem. Por isso que Jesus fala, meu povo perece falta de conhecimento da Escritura. Está sendo levado cativo a engano, falta de ler a palavra, de pedir Deus sabedoria do alto, para ler e compreender a sua palavra. Então o homem tem que enfiar mais na palavra de Deus, porque Jesus fala, com a boca fala, o que o coração está cheio. Se o coração do homem está cheio de ganância, cheio de prostituição, cheio de vícios, o homem vai falar disso. Mas se o homem está cheio de Deus, ele vai falar de Deus. Ele vai falar do amor. A gente sabe como é o Evangelho de Jesus Cristo, porque quando o João Batista abriu o caminho para Jesus Cristo, abriu o caminho para Jesus, que ele ia vir, ele pregava sobre o arrependimento e sobre o batismo. Ele não pregava a pregação. Se arrependeis e seja batizado para remissão dos vossos pecados. O João Batista tinha a boca dura e ele falava, se arrependei, raça de viva, e seja batizado para a remissão dos seus pecados. João Batista falava. Mas da boca dele que era dura. Então, irmão, aí você vê Mateus 10 também, Jesus fala, quando mandou os 12, fala, vocês vai, vocês não levam nada. Vocês não levam nada. Vocês ainda falam, você vai se chegar naquele lugar. E Jesus falou, vocês não levam, só vai com a roupa do corpo, né? E Jesus fala, se vocês têm 2 túnicas, se pedir uma, vocês dá. Se mandar vocês andar 1 légua, fazer uma caminhada, vocês caminham 2. Então, por isso você tem que ver na igreja, no salão, aonde você está, que a igreja é nós. O apóstolo Paulo fala que o próprio Deus não habita no templo feito com mão de homem, broco. A igreja somos nós. Nós que tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. É nós que tem que estar com Deus. Aonde Jesus fala, onde tiver 2 ou 3 unidos no meu nome, eu estarei no meio do povo. Não é salão de igreja que vai salvar ninguém. Que vai salvar é você. É você, a sua casa, está com Deus, está em paz com Deus. Como o homem sabe como nasceu de novo. Aí os cal ao santo, meu irmão. Caita 5:22. Você tem que ter aquele fruto do Espírito Santo. Porque Jesus fala que lá somos fruto do Espírito Santo. Se você tem os frutos, você tem o Espírito Santo. E automaticamente você vai fazer o papel que Deus faz, o dom. O dom que Deus deu para cada um. Cada ser humano tem seu dom. Uns têm o dom da pregação. O dom repartido, como o apóstolo Paulo falou. Uns o dom de louvor. Uns o dom de orar. Uns o dom de pregar. Cada um de nós tem nossos dons. Tem de cada um de nós. Então, nós está com aquele homem rico que saindo, ele partiu os seus talentos, ele deu, cada um ele deu talento. Um ele deu 5 talentos, um ele deu 3, um ele deu 2, um ele deu 1. Aí você sabendo que aquele que deu 1 escondeu o talento. Será que o povo hoje não está escondendo o talento que Deus deu? Tem uns que ganhou, aumentou mais talento. O que tinha 5 aumentou mais 5, 10. Então se você prega, você tem que... Jesus te deu 5 talentos, você aumenta seus talentos. Você vai aumentar os talentos como fazendo outras coisas. Você pode, se você é pregador, você pode louvar hino pro monte, orar, buscar pro povo. Você pode aumentando os seus talentos. Ganhar mais, aumentar mais seus talentos. É isso que Jesus quer comigo, com você. Então, cada um das pessoas que está hoje, muitos pastores, ele já escolheu o seu próprio caminho. Hoje um dia, meu amado irmão, Deus mandou
Deus enviou eu até um pastor da igreja Assembleia, é da onde que eu moro aqui, a igreja é grande. E o pastor falou, irmão, eu sei por que Deus trouxe você aqui. Ele mesmo não tinha mais nada para dizer, porque o pastor Jesus não leva o tempo de ignorância. Aí para ele lembrar de onde cair e voltar ao primeiro amor, mas já que ele falou tudo, eu não abri minha boca para nada, só escutei ele falar e vim embora. Então tá desse jeito. Então, Jesus fala, você vê que Jesus fala, cuidado, em Timóteo 6, né? 1 Timóteo 6, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Se o homem não é um homem preparado igual o Jó era um homem preparado, que quando ele perdeu tudo, ele não se matou por conta de tudo, a fortuna que ele tinha perdido. Mas por Deus dá, lógico que Deus dá. Deus pode fazer um homem virar empresário, pode, lógico. Deus fez. Não. Então, não é o caso desse. O problema é quando o homem tem o espírito da ganância nele, aquela ganância. O homem não foi liberto desse negócio, desse espírito de ganância. Então, irmão, o homem tem que orar a Deus e está pedindo perdão pelos pecados, ter um encontro com Jesus Cristo. E Jesus falou com Nicodemo, se você nascer de novo, nascer do alto, não entrará no reino do céu, se não fizer humilde como uma criança. Irmão, então nós estamos falando na parte de Jesus Cristo para mim e para você hoje. Se arrependeis que a salvação está perto, irmão. Fazei justiça que a salvação está perto. Isaías 56. Então, que pobre a pessoa. A lei de Deus, irmão, nunca foi abandonada por Deus. Porque se fosse abandonada, não tinha no Novo Testamento. Não tinha nas cartas novas de Jesus. Na quarta de João, fala, João 14, se me ama, guarda meus mandamentos. Se você for ler em Apocalipse 12, 17, o dragão irou com a sua descendência, que tem a testemunha de Jesus. Então, irmão, a lei não foi mudada. O que foi mudado na lei é a lei de Moisés, a lei de matar oi por oi, dente por dente. A outra lei também, meu amado irmão, aquela lei do sacerdote que matava, escolhia o momento que mudaram os mandamentos, esses daí, a lei do homem. A lei de Deus não, Jesus fala que observar a lei, tem que, o pecado que nós, a justificação. O que é a justificação? Justificação. E não os pecados que nós não conseguimos largar, que nós é pecado. Mas depois que Adão pecou, não teve homem. Mas nós sabemos, meu amado irmão, que nós somos justificados no pecados que nós abandonar. Muitos pecados que a gente peca em pensamento que não consegue. Nós somos justificados. Mas nos pecados que nós conseguimos abandonar e nós não abandonamos ele, não tem justificação para um negócio desse. Se nós conseguimos. E se nós está naquele caminho, sabendo que nós conseguimos abandonar aquilo e está naquela teimosia, Jesus falando comigo naquela teimosia, aí não tem o que fazer. Porque Jesus falou que aquela mulher foi pegada no adultério. Seus inimigos, Jesus falou, esse te condenou, eu também te condeno não, vai mais e não peque mais. Quer dizer, Jesus, não peque mais, não se adultere, não cai no adultério mais. Então, meu irmão, a gente tem que abandonar a prática do pecado. Jesus fala em 1 João, fala lá em João que aquele que diz que não é pecado, nós condena nós mesmos, nós somos mentirosos, mas só que nós, o pecado, nós somos pecador, mas tem pecado que nós aguenta abandonar, que nós consegue. Aí o homem está vendo que consegue abandonar naquele negócio e continua naquilo. Então a lei, o apóstolo Paulo diz que é para o ladrão, o assassino, o mentiroso, aos credo, aos feiticeiros, 1 Coríntios 6 e 10, né? Então, a lei, nós temos que observar ela. Quando nós vamos fazer um negócio, a lei é um espelho. O espelho mostra a minha barba, meu bigode, mostra o pecado do homem. Aí é onde o homem vai, o espelho não faz isso. É onde o homem chega a Jesus e pede perdão dos seus pecados. E é isso que é a lei. Então nós não podemos rapar nosso bigode. E o espelho, ele mostra, mas nós não podemos fazer isso. O espelho não pode fazer isso. Quem pode fazer é a gente. Então, por isso que o povo, cada um, Isaías 56 fala, cada um deles já escolheu o seu próprio caminho. Cada um, pastor, escolheu o seu próprio caminho. Um escolheu o caminho de Deus, um escolheu o caminho da dinheiro.
Porque Jesus fala em Timóteo 6, 1 Timóteo 6, 9, 10 em diante, todo homem que vai para esse caminho, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, todos os homens que vai para esse caminho é um caminho sem volta, mas você, homem de Deus, fuge dessas coisas. Então cada um, meu irmão, vai se dar conta no dia de juízo. Cada um vai prestar conta no dia do juízo. Não tem como nós correr de lá. A obra que tiver escondida vai ser revelada naquele dia. Tudo Deus está lá escrito, tudo Deus está vendo, está tudo escrito no caderninho do Jeová. Então, porque Jesus fala que quem convence o homem do juízo e a justiça e o juízo e o pecado, o Espírito Santo. Se o homem tem um Espírito Santo, ele é governado pelo Espírito Santo e que convence ele das coisas erradas. Se ele não tem, se ele é carnal, não tem o que fazer. Porque Jesus fala o que é carnal não compreende o espiritual, mas com o espiritual compreende o que é. Então, irmão, a paz do Senhor para todos. A palavra do Senhor é, se vocês querem dar ouvido à palavra de Deus, é essa palavra. Então, o dízimo é para isso. O dízimo no Deuteronômio 28 fala para aquele povo, os levitas, mas que não ia trabalhar, que só ia fazer a obra de Deus. A terça metade da colheita da terra, os homens que trabalhavam era dava para eles não trabalhavam, porque eles só faziam a obra, só vivia da obra os levíticos, que cuidava da arca da aliança, cuidava das coisas de Deus. Então, meu irmão, do altar de Deus. Então, quem tem dar ouvido, a palavra de Deus é essa. Então, cada um, você está com a Bíblia na mão, então vigia, porque o diabo enganou a terça metade dos anjos santo, enganou a Eva e o Adão santo. Imagina o povo de hoje. Então, cuidado. E a palavra do Senhor até aí. Que Deus abençoe a todos. Semana de cada um, abençoe a família de cada um. Eu sou o irmão Mazinho Coutinho Alves.